Descomplicar para avançar. Começa agora o Descomplicast, o podcast oficial do movimento Descomplica. 28 de maio de 2026, a gente está aqui no Congresso Ambiental de São Paulo, no Parque do Ibirapuera. O congresso começou hoje de manhã, vai até dia 29. O congresso está lotado, a gente está gostando muito da participação aqui do público. E aqui no Congresso Ambiental a gente vai abordar um tema que para mim é muito significativo, né? Uma das partes mais interessantes do desenvolvimento de carreira é trabalhar com inovação, trabalhar com aquela coisa que é meio fora da caixa, que a gente cria, que a gente usa a criatividade para pensar em novos projetos, em novos produtos. Para falar sobre esse tema, a gente tem dois convidados aqui no CAMB, né? A gente está aqui com o professor Dr. Rodrigo Nóbrega, da UFMG, e com o Michel Mossachi, né, da gestor de projetos, da gerência de inovação, da diretoria de novos negócios da Taesa. Né? Então, a gente vai fazer um bate-papo aqui, né? Conhecer um pouquinho da experiência, né? Tanto do Rodrigo e do Michel, mas também das instituições, né? Da Taesa, do UFMG, com pesquisa e desenvolvimento, com os P&Ds, de falar bastante P&Ds da ANEEL, né? Que está passando por uma modernização também. Então, acho que para começar nosso bate-papo, eu vou convidar, né, o Rodrigo e o Michel para se apresentarem aqui, falar um pouquinho da trajetória deles dentro desse contexto, né, da pesquisa, da inovação e dos projetos de P&D. Então, professor Rodrigo, uma curiosidade também, se conhece desde 2009. Rodrigo foi meu professor no Eu acho que foi 2008. 2008. Entregando um pouco a idade aqui. Né? Rodrigo foi meu professor numa pós-graduação em 2008, de geoprocessamento. E a disciplina dele, eu me apaixonei muito por assessoramento remoto. Acho que estava aquele momento da graduação que você forma e tem que procurar um caminho ali. E foi um momento ali que fez muito sentido, né? E depois disso, eu engatei o mestrado e construir aí uma carreira dentro do setor elétrico, mas muito focado em aplicação de geoprocessamento. Então, convidei aqui o professor Rodrigo somente por essa trajetória muito rica, né, muito bonita que ele tem dentro do gel, né, no Brasil aí, no mundo afora, né, Rodrigo? E também com muita experiência com pesquisa e desenvolvimento. Pronto. Ô, Marco, é um prazer enorme tá aqui, Michel, prazer enorme, satisfação. Obrigado do convite. Fico honrado aí das suas palavras, tá? Assim, como professor, é uma satisfação enorme, cara, de ver o aluno, né, o ex-aluno voar alto, e voar muito alto, cara. Eu acho que vocês, assim, eu bato palma, cara, com as coisas que vocês fazem. E você é um cara que eu tiro o chapéu, assim, sempre fácil de comunicar. Eu sou cartógrafo, engenheiro cartógrafo de formação, mestrado e doutorado em engenharia de transportes, né, pela Escola Politécnica. Minha graduação é na Unesp. Deixa eu ver, 96 graduei, em 2007 eu terminei o doutorado, né? Então eu era recém-doutor quando eu estava dando aula lá para você. E eu tinha uma vontade de morar um pouco fora, de mudar para um lugar norte, né? E uma cidade pequena, e acabei indo muito ao norte, fui para o hemisfério norte, uma cidade muito pequenininha, que é Starkville, Mississippi, e aí lá eu trabalhei como pesquisador, né, na universidade, Mississippi State University, onde, assim, parte do pós-doutorado foi desenvolver um modelo, né, que lá na frente vocês conseguiram fazer um desenvolvimento muito bacana, né, e coisa que não era feita em lugar nenhum do mundo, tá? Eu vou contar um pouquinho disso aqui. Eu não sei se eu tenho que ser curto, né, na minha fala. À vontade, a gente está aqui como um bate-papo mesmo de amigos e bacana. Fica à vontade. Na época que eu dei aula para você, eu estava em véspera por isso que eu sei que foi 2008, comecinho do ano, porque em abril de 2008 foi quando eu me mudei, né, e fiquei lá até o comecinho de 2013, quando eu voltei ao Brasil pelo concurso na UFMG. Durante o tempo que eu tive lá, uma das demandas que tinha do projeto que me levou lá era um projeto financiado pelo Departamento de Transporte, né, o DOT, Federal Highway Administration. Não era linha de transmissão, eletricidade, mas era projeto linear. E eles precisavam entrar com uma metodologia, uma forma diferente de fazer planejamento de obras lineares. É como se aquela coisa, trocar o pneu com o carro andando. Existia um projeto do Anel Viário de Memphis, né, na Memphis, no Tennessee. Eu estava no Mississippi, ao norte do estado, e
pegavam 2 estados, eram 2 DOTs, né, dos 2 estados, Tennessee e Mississippi, e a gente entrou com, basicamente, bolou um jeito de entrar com as variáveis que eles entravam, com as regras que eles entravam e tal, combinou tudo aquilo. No mundo de geoprocessamento, a imagem, a álgebra de mapas é uma coisa corriqueira. Mas no mundo aplicado de transportes, isso em 2008, não era, né? Aí a gente começou a mexer com essas coisas, os primeiros resultados foram impressionantes. Começou a mostrar aquele corredor, e não era um corredor, era uma linha. Depois a gente foi bolando outro jeito de melhor mostrar aquilo, porque o pessoal da engenharia tradicional, né, vem da parte rodoviária, falou assim, poxa, mas com esses dados aí vocês definiram onde vai ser a estrada? Eu falei, o senhor tem razão, não é isso. A gente tem que definir uma mancha onde potencialmente a estrada vai funcionar melhor, né? E deixa a engenharia com mais liberdade para trabalhar. Aí o projeto foi em cima disso, né? E a gente ficou desenvolvendo tal. Em 2012, quando eu estava retornando para o Brasil, eu era o único do projeto, da equipe, trabalhando nisso. Cada um tomou seu rumo, né? Porque em 2012 a universidade sentiu os reflexos da falta de recurso da bolha de 2008, né? E aí foi quando eu também voltei para o Brasil, por questões pessoais, meu pai tinha falecido e tal, a gente resolveu, achou que era tempo demais ficar fora. Voltamos e tive a oportunidade de aplicar aquele projeto num desafio gigante, que era a perna sul da Ferrovia Norte-Sul. Não era mais um anel viário, era uma ligação do porto do Rio Grande, né, no sul do Rio Grande do Sul, com o interior de São Paulo, panorama, quase 1.500 quilômetros, né? E aí não era rodovia, era ferrovia, outra pegada, só que é projeto linear, né? E eu trouxe aquilo, a gente começou com eu estou tocando esse assunto porque ele vai dentro da aplicação da pesquisa para a sociedade, que eu acho que é um tema bacana para a gente conversar. E abriu portas para outras coisas. Eu me lembro que nesse período inicial meu na FMG foi quando eu recebi 2 alunos que trabalhavam, que tinham experiência em projetos elétricos, tá? O Pedro Bueno e o Felipe Nabuco, um em licenciamento ambiental, e a gente, por que não aplicar isso para linha de transmissão? Aí eu aprendi com eles sobre eletricidade um pouquinho, né? Do que cabia. O Pedro estava na CEMIG, né? Exato, o Pedro era da CEMIG, então eu não fui orientador direto, fui orientador dele, o Felipe eu fui orientador dele, né? Mas assim, eu digo que ele me orientou, né? Porque eu aprendi bastante coisa. E aí o projeto começou a ganhar aquela forma, outras aplicações, né? Não sei se mais fácil ou mais difícil, mas é outro público. O desdobramento do Felipe já não era mais na metodologia, mas em colocar os atores para trabalhar junto, era mais um multicritério do que o geoprocessamento em si, né? E a gente viu a oportunidade de fazer aquilo. E aí, anos depois, né, e não foram muitos anos, a gente começou a ver desdobramento prático disso, né? Você liderando projetos assim que encanta os olhos de ver. Então, assim, eu sou um pouquinho dessa trajetória, eu estou super feliz de estar aqui com vocês. Muito legal, Rodrigo. Esse projeto, né, que começou lá no Mississippi, hoje ele virou uma regra de licenciamento ambiental do IBAMA, né, para empreendimentos lineares, que as empresas todas tiveram que aprender a fazer, né? E que ainda que a gente tem raros exemplos, né, de uma pesquisa que volta tão forte como essa, né? Que hoje ela faz parte de um processo nacional, né, de licenciamento ambiental. Isso é um retorno muito interessante da pesquisa que começou lá atrás, né? É muito satisfatório ouvir isso, sabe? Ver isso. E aí, Michel, conta pra gente um pouquinho, né, como que você está dentro de uma gerência de inovação, como que é isso dentro do empreendedor, né? E que a gente está ouvindo a universidade falando, né? E dentro da empresa, como que funciona? Eu tenho curiosidade, por exemplo, imagina, né? Tem a área usuária que deve pensar num problema de negócio, né? Isso não existe, não tem ninguém que faça. Vamos chamar a inovação para criar algo novo, né? Como que funciona isso? Acho muito interessante, né? Contando um pouco da minha história também. Eu também passei pelos Estados Unidos. Eu sou formado em desenho industrial pela Universidade de Auburn University, no Alabama, ali pertinho do Mississippi. E eu sou filho de pesquisadores, né? Então essa curiosidade
tá em mim de nascença, e eu sempre gosto de aprender. Eu digo que eu não sou especialista em nada, eu gosto de aprender de tudo. Então, a inovação sempre foi parte de mim, né? Primeiro, como desenhista industrial, eu tinha que inovar, criar novos produtos. E esse processo é muito interessante, porque você começa de um problema, né? Qual é o problema? Da mesma forma que você começou lá na rodovia do Mississippi, né? Qual é o melhor traçado? Como que a gente desenvolve um sistema? Não, já tenho essa tecnologia, vamos desenvolver ela. E é isso que a gente traz dentro da Taesa, dentro do departamento de inovação. Então, eu, assim como meus pares, a gente traz essa nossa experiência em achar os problemas, a gente tem uma escuta muito ativa dentro dos departamentos, dentro das áreas de negócio, para a gente conseguir extrair esses problemas do dia a dia, que às vezes ficam escondidos dentro de uma gaveta, né? E achando soluções corriqueiras para resolver um problema, mas às vezes são problemas com soluções com potenciais muito grandes. E o nosso objetivo dentro da Taesa, a gente até formou o Taesa Ventures, né, que é o nosso braço de inovação para o mercado. A gente trabalha muito com Open Innovation, achando empresas que são especialistas em soluções para fazer essa parceria e fazer esse investimento do dinheiro, né, do PDI ANEEL, que é o recurso que a gente utiliza para fazer esses investimentos, para conseguir construir, né? Então, a gente tem uma tese que segue, obviamente, o PDI ANEEL, investir em automação, né, melhorar a implantação e esses outros desafios que a gente tem. E a gente lança esses desafios no mercado, quando a gente acha com uma área de negócio, a gente lança no nosso site, e essas empresas vão procurar, entram no nosso site, acham, e esses especialistas acabam propondo soluções, né? Coisas que às vezes a gente nem sabe que são possíveis. E aí, através desse processo, a gente vai inovando e trazendo essas soluções. E a gente teve essa parceria muito boa com a Ambientares Geotec, num projeto que nasceu aí das rodovias do Mississippi, né? Essa mesma tecnologia, e a gente vem avançando com isso. Muito legal. Bacana. E assim, não é por acaso, né, que a gente convidou uma empresa de energia para estar aqui, porque dentro do setor elétrico, né, através da regulação da ANEEL, é um dos setores hoje que no Brasil mais investem, né, em pesquisa e inovação. A gente tem uma obrigatoriedade do setor, né, de ter um percentual de faturamento das empresas retornar para a pesquisa. Então isso há décadas ali, as empresas de energia buscam, né, a pesquisa, buscam universidades, buscam empresas para desenvolver projetos, né? Então, não conheço tanto de outros setores, mas que trabalhando dentro do setor elétrico, eu já vi muita coisa boa acontecer dentro dos programas de pesquisa e desenvolvimento. E esse programa ele está passando por uma modernização também, né? Antes, quando eu comecei o primeiro projeto de P&D que eu desenvolvi, a gente tinha um projeto que era muito focado ali num histórico de conceituação teórica, na produção de artigo científico. Hoje a gente percebe que esses projetos eles estão muito mais focados realmente na obtenção de um produto, um resultado mais aplicado realmente dentro do contexto da empresa, e até no caso da Taesa, né, realizar realmente uma joint venture, né, com as empresas que estão desenvolvendo os produtos para levar esses produtos para o mercado. Então as empresas estão pensando em não ficar com aquela solução dentro de casa, porque às vezes ela envelhece também. Se ela vai para o mercado, ela começa a passar por atualizações, ela é forçada realmente a se modernizar como produto, né? E aí eu levo para o Rodrigo, né? Se dentro da universidade eles já sentiram algumas empresas se modernizando nesse processo, e como a universidade está olhando para esse movimento, realmente talvez de fazer uma nova formulação nesses projetos de pesquisa internos. Tá. Ótima pergunta, Marcos. É bacana ouvir essa apresentação, sabe, Michel? Assim, é difícil assim eu aqui falar pela universidade, porque são muitas universidades, tá? Elas são autarquias, elas têm tempo e amadurecimento diferente. Eu lanço até aqui um desafio. Talvez eu fale um pouco pela minha experiência no FMG, né? Eu sou professor lá associado hoje há praticamente 14 anos. Eu aprendi bastante. Eu acho que a universidade brasileira está muito madura, né? No contexto geral, tomando como a UFMG como espelho. Não vou dizer que é a mais madura nem a menos madura, mas está muito madura. As universidades hoje elas trabalham com fundações de pesquisa e desenvolvimento. Está cada vez mais, ainda tem barreiras, mas está cada vez mais claro
para os professores, né, e para os bolsistas, de que aquela atmosfera da universidade ela reúne ensino, pesquisa e extensão. E aí, às vezes, é um pouco nebuloso entender o que é extensão, o que é pesquisa. A definição que se tinha até pouco tempo atrás é que extensão é que você leva a pesquisa a benefício da sociedade. Ainda tem uma conotação de projeto extensionista, em alguns casos, ainda tem uma conotação de... É como se fosse assim, um serviço de assistencialismo. Geralmente, medicina, odontologia, que trabalha direto com o público, atendimento. Sem dúvida é extensão, tá? Mas, por exemplo, se você presta um serviço para a sociedade numa instância que não é assistencialismo direto, assim, econômico, popular, mas você está levando uma metodologia para o conhecimento público, para benefício da sociedade, isso também é projeto de extensão, tá? E aí são formas diferentes que eu digo a universidade, não só a universidade, os órgãos de fomento, os ministérios da Ciência e Tecnologia, né? O CNPq é o maior órgão de fomento que a gente recebe, um instrumento que a gente recebe deles, né? A CAPES, pelo Ministério da Educação, são quem basicamente patrocinam, né, as universidades, fora as agências estaduais, né? Elas já estão começando a entender esse tríplice participar, assim, esses três pés da universidade, ensino, pesquisa e extensão, e que são indissociáveis, tá? Dependendo do grau de amadurecimento, quando um projeto é um projeto literalmente inovador, você vai desenvolver uma tecnologia nova, uma metodologia nova, ele não tem muita dúvida, ele é um projeto de pesquisa. E aí existem instrumentos para você celebrar essa pesquisa. Um P&D, ele entra como um acordo de participação. Existem instrumentos jurídicos para isso, tá? E quando não vamos dizer assim, o projeto, talvez ele seja uma transferência daquele conhecimento para servir a sociedade. Quando eu falo sociedade, são empresas, o próprio governo ou o cidadão, ele entra mais como uma prestação de serviço ou um projeto de extensão. Então, existe hoje esses instrumentos, esses mecanismos, e aí vem a provocação que eu queria colocar. Eu estou novamente coordenando o curso de pós-graduação na universidade, né? Lá o nosso curso de modelagem é análise e modelagem de sistemas ambientais. Os programas de pós-graduação, eles são avaliados a cada 4 anos pela CAPES. Eles são avaliados constantemente, mas a cada 4 anos você tem aquela barra, né, que aconteceu agora no ano passado. Um dos critérios que foi colocado e que ganha muita força, cada vez mais forte isso, é inserção social da pesquisa. A gente tem que colocar no relatório, né, e mostrar, e de preferência quantificar. Ainda não chega naquele ponto de quanto real aplicou na pós-graduação, quanto real retornou. Ainda não tem ROI, né? A gente ainda não tem isso aí, mas a meta é que chegue nisso. Tá? Eu acho que isso é o sonho da CAP, do Ministério da Educação. Mas está a caminho de ter isso daí. Eles querem, pelo menos, que a gente relate as coisas. Entendi. A outra coisa que tem é projetos financiados, seja de pesquisa ou seja de extensão. Quantos alunos nesses projetos financiados? A ideia não é saber quanto de dinheiro entrou, a princípio. Assim, quanto esse recurso beneficiou a universidade. A universidade adquiriu alguma infraestrutura, laboratório, esse tipo de coisa, e lá na frente, onde a sociedade foi beneficiada. Então, talvez a gente não está preparado aqui, mas eu estou provocando, trazendo isso aqui, porque instâncias que estão assim, superiores à universidade, que é quem rege a universidade, já está de olho nisso. Em 2012, né, foi protocolado o Marco Legal da Ciência e Tecnologia. Então, aquilo é ratificado, é uma legislação, né, que ela não obriga, mas ela cria mecanismos da gente conseguir desenvolver os projetos. Né? Isso, em 2012 até 2022, 10 anos depois, a coisa não está ainda descendo suave na garganta de todo mundo das universidades acadêmicas, mas aquilo já existe. Né? Então, é um mecanismo que foi criado que eu acho que a gente está em processo de amadurecimento para isso. Né? Eu não sei se eu posso puxar um gancho aqui da experiência pessoal minha. As minhas pesquisas elas vão para a área de transporte, né? Vocês conseguiram levar para a área de eletricidade,
E eu me lembro que em 2013 ainda eu ouvia do pessoal da Valec, na época a extinta Valec, né? Mas depois a Valec juntou com a EPL, né? E virou a Infra. Mas eles diziam assim que, não estou comparando, dizendo que um está melhor ou um está pior, não é isso, tá? Mas a EPE, ela estava num estágio mais desenvolvido do que a EPL, né? Então a gente tentava mirar no que a EPE fazia, isso há 13 anos atrás, né? Então é óbvio que a gente está sempre querendo mudar, melhorar as coisas, mas eu sou muito positivista nesse sentido. Eu acho que a gente está avançando. Eu me lembro do meu tempo lá de pesquisador nos Estados Unidos, em muitos aspectos a gente está muito alinhado com a maturidade que eles tinham lá, tá? Em muitos aspectos. Eu fico feliz disso, de poder contribuir e de estar aprendendo com isso aí, envolvendo a iniciativa privada, o governo, a universidade e a sociedade, né, nisso aí. Não sei se eu te respondi, mas... Não, foi ótimo. A gente tem que entender muito bem esse contexto, né, que acontece dentro da universidade. Que, como você falou, né, são múltiplas universidades. Né? E a gente está entendendo, né, um pouco da experiência do Rodrigo dentro desse contexto de múltiplas universidades. Mas, assim, o que eu trouxe antes, né, do fomento à pesquisa, né, que o setor elétrico incentiva, né, através de regulação da ANEEL, eu acho que corrobora um pouco com essa questão da EPE estar realmente avançando bastante. A gente tem os planos decenais de demanda energética, então tem uma pesquisa muito rica sendo feita dentro do EPE, que orienta toda a expansão do setor elétrico no Brasil. Né? E eu sou muito fã também do trabalho que a EPE desenvolve. Né? A gente usa muito, né, os produtos da EPE para trabalhar, né, os R3, todos os relatórios ali, né, que direcionam os investimentos em linha de transmissão. Então, a gente entende realmente um grande motor mesmo ali dentro do setor elétrico, que move, né, tanto os órgãos do governo, né, a EPE, as empresas, as startups, as empresas que desenvolvem soluções. Né? Aí eu queria trazer um pouquinho já para a realidade ali da Taesa. Né? A gente já conversou em outros momentos também. Aí eu queria até perguntar, porque eu nunca perguntei quando foi, mas em algum momento, né, a Taesa ela começa a perceber a pesquisa e inovação com outros olhos, né? Mudar um pouco a forma, né, de captar os projetos, de lançar os desafios, né? E isso eu entendo que torna uma competição muito saudável e acho que muito rica também para quem está chamando esses desafios, né? Não sei como foi que aconteceu isso, Michel, conta um pouco para a gente. Eu cheguei bem no início, né? Já estava virando a chave, mas basicamente a gente consegue ligar essa mudança na Taesa ao novo manual da ANEEL, do PDI da ANEEL. Então, esse novo manual ele veio com um foco maior em produtizar a inovação. Né? Como que a gente pega esses desenvolvimentos, esse investimento todo e foca ele em trazer produtos. Então, basicamente, a análise como eu entendo que eles fizeram era investimos durante anos e não temos nada para mostrar. Né? Virou papel, né? Virou diversas publicações maravilhosas, vários conceitos, mas qual foi o retorno financeiro que isso trouxe para a sociedade? Tá bom que conhecimento às vezes não tem preço, né? Mas o que de fato voltou. Então, com esse novo manual, a Taesa começou a olhar um pouco diferente e realmente temos um fundo, né? Um dinheiro aqui para gastar, por que não tratar isso como um fundo de investimento? Ok, eu não posso comprar uma empresa, eu não posso fazer nada disso, mas eu posso investir. E aí existe um modelo que, se eu não estou enganado, até onde eu conheço, quem desenvolveu ou quem começou com isso foi a BMW, que é o conceito de venture client, né? A gente conhece, é muito comum o venture capital, né? Que são aqueles fundos de investimento que vão lá e aportam essas startups para alavancar elas e acelerar o crescimento delas. A gente tem o venture building, que normalmente é uma ideia que sai de dentro de uma empresa, ela acha um empreendedor no mercado, investe nesse empreendedor para que ele crie uma nova empresa. E tem o venture client, que é um pouco diferente, no sentido de que, na verdade, a gente não está investindo na empresa, a gente está investindo no produto. Né? E não só investindo em botar dinheiro. Eu quero botar dinheiro, eu quero trazer o meu conhecimento para ajudar com o meu conhecimento, né, o smart money, e eu quero também ser o primeiro cliente. Então, a startup, ou a empresa, ou o negócio que está criando esse produto, ele não só recebe um investimento para alavancar o crescimento ou para criar aquele produto,
mas ele também sai de lá com um cliente forte, cliente âncora, né? Já pagando, já sustentando aquela ideia, e ele vira meio que uma vitrine para o mercado, dizendo, olha, se eu tenho, no caso do setor elétrico, a Taesa, uma empresa, né? Acho que a terceira maior transmissora do Brasil, poxa, eu tenho uma empresa forte por trás, né? Utilizando essa solução, ajudou a desenvolver, trouxe conhecimento dela e, obviamente, trazendo os especialistas dessa empresa, dessa startup, com todo conhecimento técnico e acadêmico também, muitas vezes, como no nosso caso aqui da nossa parceria, para trazer esse produto para o mercado. Então, é um modelo um pouco diferente, é um modelo que a gente vê com muita vantagem para os dois lados, porque a Taesa soluciona um problema que ela tem, né, que ela, talvez, por outra maneira, não conseguiria resolver. Não existe no mercado uma solução pronta para isso, né? A empresa, a startup, ou o ICT, né, ou a empresa que está construindo essa solução, ela tem um parceiro forte, né? Ela recebe um investimento, ela não perde controle da empresa dela, né? Ela não está dando nada da empresa. A gente entra na parceria, obviamente, como quando se gera uma propriedade intelectual, a gente tem que compartilhar, né, na medida do investimento. Isso gera um royalty para a Taesa, então também tem um ganho financeiro para quem está investindo. E essa parceria vai crescendo e a gente acredita muito nesse modelo. Então, a gente está trazendo um pouquinho da nossa experiência, né? Nosso time, desde a diretoria até a gerência, tem esse perfil de novos negócios, né? Essa experiência em Venture Capital também. Então, a gente trouxe um pouco disso para a Taesa, para a gente conseguir criar esse novo modelo de PDI. E a gente está conseguindo bons projetos. Eu acho que o resultado está vindo aí. O mercado está se interessando pelo que a gente está fazendo e a gente espera que isso contagie os outros, né? Para que todos os participantes do PDI ANEEL, né? Todas as empresas do setor, assumam um modelo, né, parecido com esse, talvez não toda a verba, mas uma parte da verba, para que a gente consiga trazer mais produtos para o mercado, trazendo, de novo, igual você falou, mais benefício para a sociedade, né? Eu acho que o importante aqui só é um dinheiro público, é uma outra fonte de fomento de dinheiro público, e esses produtos acabam não sendo só para a Taesa, né? A Taesa vira um cliente, mas o mercado todo se beneficia com isso. Essa palavra que você usou de contagia o mercado, né? Ela é interessante quando a gente olha para dentro, né? A gente participando desse processo, inclusive dentro da empresa de vocês, né? A gente percebe o que vai se criando um ecossistema de inovação interno. As áreas que não são da diretoria de inovação começam a participar desse processo também, de criação, de participação do julgamento mesmo, da proposta que seja mais interessante ali naquele momento. Isso para a gente também como empresa, a gente cria esse ecossistema de inovação também internamente, fomentando que, né, os nossos analistas, né, os especialistas ali, tragam um pouco essa veia também de empreendedorismo, aquele assunto que o cara talvez estudou no doutorado, no mestrado, isso pode virar um projeto. Então, a gente visualizando isso também, a forma que a gente está trabalhando dentro dos projetos de inovação, de geração de conhecimento, né, que é o que a gente tira de uma ideia e torna um produto. Todos os pesquisadores que estão envolvidos nos projetos com a gente, eles se tornam donos desse produto também. Eu já comentei com vocês, né? Então, quando esse produto ficar pronto, ele vai ter ali a sua pessoa jurídica, ele vai ter ali ganha a sua vida própria, né? E ele é uma participação entre a concessionária, né, a Taesa, a nossa empresa e as pessoas que estão envolvidas no projeto se tornam sócias também daquele projeto. Isso traz uma motivação e uma busca realmente por ideias que a gente começa a criar internamente. Um último exercício que a gente fez, a gente envolveu 11 pessoas na equipe para pensar uma solução e todos participaram ali dos mockups e desenvolvendo junto, e todos eles vão estar participando do projeto e vão ser sócios desse produto lá na frente, né? Então a gente cria realmente um ambiente muito propício para inovar, né, dentro da nossa casa ali, né? Isso é uma coisa que a gente realmente quer disseminar e que contagie outros também. A gente fala dentro do nosso time de inovação que a inovação vem da colaboração e da diversidade, né? Então, quando você tem áreas diferentes colaborando, sim, você consegue ser muito mais criativo. Você tem visões diferentes, opiniões diferentes, e isso é o que gera a inovação. Eu estava aqui escutando a sua fala, né? Aí pensando, eu falei, gente, como é que eu vou resumir isso aqui para contar para os colegas lá, né?
assim, a minha percepção, né? O setor elétrico, não vou dizer que ele é melhor ou que é pior que os outros setores, tá? Mas essa descomplicação, né? Esse Complicast aqui. Tá aqui atrás, né? Essa descomplicação que todo mundo percebeu que a gente tem que partir para isso, tá? Ela é um facilitador. Eu pego assim, para todo mundo que está envolvido, eu imagino assim, é um aporte de recurso que vai dar musculatura para a sustentabilidade da própria Do próprio ecossistema, né? Exato, cara. Eu achei uma coisa que tem tudo para dar certo. Óbvio que isso aí vai contagiar. Aí eu estou pensando no caso acadêmico aqui. Aquela ideia do doutor estar na faculdade, lá fora os doutores estão na empresa. Cara, esse tipo de ação é o que mais fomenta, né? Não é só o doutor, não, é o pesquisador, né? Mas é o que mais fomenta a gente ter a introdução e cada vez maior e mais participativa da pesquisa na iniciativa privada e no governo, tá? Fora da academia. Para a gente, isso aqui é uma porta aberta para a gente continuar fomentando a formação de gente. Eu acho que é uma coisa encantadora, gente. É bacana. De gente e ideias, né? Porque eu acho que o papel da universidade... E retroalimenta a gente também. Isso também. Sabe, eu aqui, eu podia estar lá dando a minha aula quietinho e tal, mas recebi um convite, uma provocação. Falei, cara, que honra, eu vou lá, né? E aí, quando eu falo, eu estou fazendo esse exercício de tentar resumir, é o que eu vou colocar para o pessoal lá. Falei, moçada, vamos se movimentar aí, ó. O mercado vai absorver vocês. Sim. Vocês têm que fazer o mercado absorver vocês. Com certeza, né? com certeza. Eu acho que é assim... Não, e quantas ideias... Contagia fora até, né? A gente que está na formação do recurso humano, a gente fica contagiado, contaminado no bom sentido. E é uma oportunidade enorme para as universidades, né? E eu provoco muito... Minha esposa é professora universitária, eu comentei isso. Eu provoco muito ela e os alunos dela. Quantas ideias estão ali dentro que não podem virar uma empresa, né? Uma startup. Sim, exato. Né? Óbvio que nem tudo vai virar, nem tudo vai dar sucesso, mas eu acho que é aquela história, né? Quanto mais você tenta, mais... O Tiger Woods falava isso, né? Quanto mais ele treina, mais sorte ele tem. Né? Então, quanto mais você gera ideias, né? Mais você vai... Esse trabalho mesmo da diversidade, criando boas ideias, através da tentativa mesmo. São quantas reuniões, quantas conversas, quantos brainstorms ali que a gente não faz para gerar uma ideia que pode talvez não avançar, mas ela pode realmente avançar e virar um super de um produto, né, no mercado. Então precisa ser fomentado essa chama, né, da inovação, da lâmpadazinha ali que vai acender. E é muito legal a gente ver que tanto dentro da universidade existe espaço e tanto dentro do mercado privado existe espaço para isso também. Eu estou pensando aqui, não é só meu tempo de faculdade, não. Isso vem mais da iniciativa privada, é porque eu trabalho na iniciativa privada. Eu falo para os alunos, né? Às vezes a gente vai organizar um evento, uma coisa assim. Eu falo, gente, eu aprendi, ninguém me contou, eu aprendi assim, eu classifico o profissional em três, é meio baixo assim que eu vou falar, mas eu classifico o profissional em três formas, tá? O proativo, geralmente a pessoa que erra é o proativo, tá? Acerta, mas erra, tal. É legal a gente ter colegas proativos, tal, alunos proativos, né? O reativo, que é aquela pessoa que, vamos fazer um projeto? Vamos, né? Eu não sei exatamente, mas vamos aprender. A pessoa reage e compra, veste a camisa. E o boca aberta, aquele aluno e a minoria tem sido boca aberta, aquele aluno que ele nem toma liderança, ele nem reage, e ele fica sem... eu falo boca aberta, mas talvez eu não lembrei de outro termo aqui. Mas a minoria eu garanto que é desse jeito, a maioria é reativo, e reativo é muito bom, porque é a pessoa que... nem todo mundo é líder, mas o líder também precisa de pessoas reativas com ele, tá? Isso é o ele responde, né? Exato, cara. E na universidade é a nossa hora para fazer isso, né? É a hora que todo mundo tem liberdade de... É tão gostoso quando você dá um problema, fala, gente, eu não sei a solução. Você lança um problema lá pro grupo, pro pessoal do laboratório, aí começa. Hoje em dia não é mais físico, 100%. Às vezes vem à noite, vem uma mensagem no WhatsApp, professor, pensei nisso aqui. Sim. Então, assim, o cara reagiu àquilo ali, sabe? É tão legal, mesmo que a ideia não dê certo, tá provocando, né? É o que a gente está fazendo com o mercado, a gente lança um desafio. Exato. Né? Eu não sou especialista, eu não sou especialista em inteligência artificial,
em álgebra de mapas, eu não sou especialista em nada disso, mas a gente chega na área, a área tem um problema, a gente pega, a gente monta esse desafio, a gente entende a fundo esse desafio, lança no mercado, aí vem uma empresa como a Ambientar e fala assim, olha, é assim que resolve, Exato. essa é a minha proposta. E as empresas boca aberta vão ficar para trás, cara. Vão ficar pra trás, exatamente. E aproveitando, como que faz, para o nosso público que está nos ouvindo aí, que vai assistir nosso podcast, como que faz para participar de um desafio como este? A universidade pode participar também? Aí até faço a provocação. Dentro dos desafios que vocês já lançaram, alguma universidade já concorreu? Porque Ótimo. quando o Rodrigo falou dessa questão, né, do proativo e do reativo, eu sempre via das experiências que eu tenho, que não é muita experiência também nesse sentido, mas a universidade ela participou quando ela foi provocada, ela foi convidada. A gente foi reativo. Teve casos da universidade se inscrever no desafio? Teve sim. Os desafios que a gente lança, obviamente o objetivo é lançar um produto. E obviamente a gente sabe que a universidade não é o lugar que se lança um produto. Então, normalmente, a gente já teve casos onde uma universidade fez uma parceria com uma empresa, a universidade veio com toda a bagagem acadêmica, teórica, a empresa veio com a produtização disso, mas eles juntos, né, tinham o conhecimento, né, para conseguir colocar um produto no mercado. Então, a gente tem alguns projetos andando que são essa parceria, né, do público-privado, digamos assim. Não precisa ser público, pode ser uma universidade privada também. Mas não é limitado a startup, não é limitado a empresa X ou Y, não. É aberto para todos. É só que a gente tem que ter esse viés, tem que ter isso, tem que ter a consciência de que essa solução tem que virar um produto para o mercado. Não é uma consultoria para a Taesa, não é uma coisa customizada que só vai servir para a Taesa. O que a gente quer é realmente um produto que a gente possa usar, os nossos concorrentes possam usar e que o mercado todo possa se beneficiar. E, às vezes, em até alguns casos, em alguns projetos, ele vai além do setor elétrico, né? Ele pode ser usado em outros mercados. Aí é uma maravilha ter um produto que alcance ainda outros mercados. E aí, aproveitando, Michel, como que é feito, né? Como é que as pessoas ficam sabendo desses desafios? Como é que faz a inscrição, assim, só o pessoal entender como funciona. Link aqui, né? Mas se vocês forem para ventures.taesa.com.br, é o nosso site do Taesa Ventures. Lá são publicados todos os desafios. Os desafios têm um ciclo, obviamente, eles abrem durante um período, né? A gente tem alguns abertos no momento e está sempre lançando novos. Se inscrevam no desafio, tem alguns formulários ali, a gente pede uma apresentação. A gente tem no próprio site, a gente explica como é que funciona esse modelo de investimento, o que a gente está buscando, como que funciona. Podem também mandar um e-mail para inovação@taesa.com.br, a gente responde qualquer pergunta que tenha. Se quiser entrar em contato com a gente para fazer alguma consulta, se tiver uma ideia, a gente tem um espaço também para as empresas, as universidades ou os ICTs sugerirem desafios, e às vezes uma universidade está trabalhando numa solução, numa tecnologia que resolve um problema que a gente nem sabe que a gente tem ainda, né? Está lá escondido na gaveta, numa área de negócio, e às vezes a gente acaba olhando essa solução, apresentando para a área de negócio, e a área de negócio fala, realmente eu tenho esse problema, vamos investigar, vamos, de repente, fazer um investimento nessa solução para trazer para o mercado. Muito bom, muito bom. E, Rodrigo, como dentro a gente já está caminhando para encerrar também aqui a conversa, que está muito legal, né? Nem parece que a gente está com o microfone aqui, a gente está conversando como amigos mesmo. E dentro da universidade, assim, né? Hoje, como que está a procura dos alunos para pesquisa, né? Tanto para a pós-graduação ali, para mestrado, para doutorado, mas no âmbito geral, assim. Ô Marco, eu não sei, eu sinto que o perfil, né, do aluno, não a formação nada, mas o perfil do aluno parece que deu uma mudada, tá? Não é uma guinada, não, mas deu uma mudada. Eu não sei se é um viés muito grande que a gente conseguiu fechar um grupo, né, nos projetos que eu estou trabalhando, ou coordeno, ou faço parte. Tem muita procura. Eu dou aula para calouro, né, de aluno do primeiro ano, doutorando e tal, e às vezes o aluno entra na universidade agora, na graduação, e já começa a perceber que a primeira coisa, eles chamam de nichos, né? Tem um laboratório lá específico que tem alunos trabalhando.
às vezes eles não sabem nem que aquilo tem bolsas, né? Que o projeto é financiado, tem repasse de bolsa, coisa assim. Nem todo projeto tem, né? Muitas vezes eles vão no sentido de aprender, né? Eu notei, sei lá, nos últimos 5 anos para cá, depois da pandemia, deu uma acalmada, mas a impressão que eu tenho agora é que a moçada que está entrando na graduação, né, muita gente se queixa, o perfil pós-pandemia, mas não é mais 1, 2 anos, já passou alguns anos da pandemia, já está começando a entrar um perfil diferente. E tem alunos que estão entrando assim, antenados, assim, eu quero aprender isso daqui. Aí quando percebe que tem projetos que são financiados, aí a antena do cara levanta ainda mais, sabe? Porque é uma oportunidade que eles têm de aprender, ainda de ser remunerado durante a graduação deles. E aprender na prática também, né? Praticar o que está... Exato, cara. Isso é uma coisa muito legal. Geoprocessamento hoje, que é as matérias que eu dou, as ferramentas, os computadores estão muito mais acessíveis do que foram no passado, né? Eu brinco com os alunos. Hoje você, quando chama um aplicativo, um carro para te buscar uma entrega de bebida, alguma coisa assim, aquilo é um geoprocessamento, né? Pokémon Go, exato. Qualquer um desses, né? Eu vou explicando para eles, vocês essa geração já nasceu geoprocessando, tá? E quando eles veem que eles conseguem dominar aquilo, né? E não só ser usuário, eles se interessam. Aí eu vou pular um pouquinho para o perfil da pós-graduação, né? Eu falei, eu sou uma pessoa positivista, assim, porque eu vou dizer, a grande maioria, não são todos, mas a maioria dos alunos que a gente tem, eu não sei se porque Belo Horizonte é uma capital, talvez isso não reflita em todas as universidades. Eu estudei numa universidade que não era capital, tá? Mas talvez não seja diferente lá. O perfil dos alunos hoje a maioria do pessoal da pós-graduação trabalha, né? O mercado absorve eles, tá? E eles ainda assim vão fazer pós-graduação. Essa percepção não é só minha, não. Há poucos anos, a FAPEMIG, que tinha aquela restrição, você é bolsista de pós-graduação, você não pode ter emprego, né? Começou a cair isso daí. Abriram exceção para quem era professor, né? De ensino público, tal, alguma coisa assim, mas depois abriram... agora abriu tudo, né? Agora pode. Né? Então, o perfil mudou. O pessoal lá de cima das agências de fomento já percebeu que se você... Até porque o valor da bolsa está defasado com o valor que o mercado paga. Tá? Eu não sei se o segredo é subir a bolsa ou se o segredo foi liberar. Tá? Houve essa liberação... Falta de recursos para subir, libera, né? Exato, tá? Até porque se você subir a bolsa, talvez tenha que restringir bolsa. Sim. Né? E aí você vai gerar um outro problema. Eu não estou defendendo que não tem que subir, muito pelo contrário. Sim. Eu adoraria subir a bolsa e ainda assim permitir, tá? Então, isso tudo mostra para vocês que o perfil tem mudado, tá? Muitas vezes o aluno está no mercado... Eu fiz o meu doutorado com bolsa, o mestrado trabalhando, né? Aqui em São Paulo era difícil sobreviver com bolsa. Né? Era uma outra época, eu não sei como é que está hoje, tá? Eu imagino que talvez não mudou muito, mas o perfil mudou dos alunos. Alguns, por algum motivo, acabam abandonando, né, a pós-graduação. Já teve caso de aluno dar um tempo no trabalho, terminar a pós-graduação, mas, assim, voltando assim, eu não sei se eu respondi ou não, mas eu sou um cara muito positivo, eu penso de forma muito positiva. Alguma coisa está reagindo a essa mudança. Essa flexibilização das bolsas no trabalho, né, já é um sintoma. Né? Alguém mudou a chave lá, vamos testar se isso melhora. Talvez se a qualidade comprovadamente cair muito, vai ser feito um remédio para isso. Talvez a gente vai encurtar a bolsa e aumentar a bolsa. Eu não sei se isso é o remédio, eu acho que não é, mas vamos ver o que acontece. Tem instâncias superiores para ver isso. E na graduação, que é o que mais me alegra, que o pós-graduando de amanhã é o graduando de hoje, né? Na graduação, a gente sente que esse sintoma mudou. Os alunos, eles já vêm com antena, né? Buscando o projeto, às vezes, desde o primeiro ano. Então, eu acho que a gente está reagindo e está aprendendo, tá? Muito bom. Acho que a gente está caminhando para encerrar, né, a nossa conversa. A gente está falando de inovação num congresso que é extremamente inovador. O CAMB, ele vem se... evoluindo, né, com os últimos anos, assim, a gente percebe hoje
uma mudança mesmo no perfil das próprios stands, né, que antes era muito focado ali no regulatório, no licenciamento. Hoje quase todos os stands das empresas que vêm expor têm ali aplicações de tecnologia, né? A gente percebe que o setor inteiro está inovando, ele está mudando, está num processo realmente de absorção, né, dessa tecnologia que tá aí, né? A gente tem que absorver mesmo, então isso é muito legal. E o CAMB realmente é um congresso que eu já venho, acho que desde a primeira edição, veio todo ano, e está cada vez melhor. E esse ano a gente conseguiu fazer aqui participar, né, desse podcast aqui, o Descomplicast, que é do movimento Descomplica, né, que é um movimento que alia em várias instituições, empresas, órgãos governamentais ali, em prol, né, realmente de desburocratizar e descomplicar, né, tanto o licenciamento ambiental, mas também a forma de acesso à informação. É um movimento muito interessante nessa visão da democratização mesmo do acesso, né, a dados, a informação. Já fizemos alguns eventos assim, nesse sentido com o CETESB, com o IBAMA, né, com os Ministérios de Minas e Energia e de Meio Ambiente. Eu acho que estar aqui no evento é muito interessante. Eu quero agradecer muito e passar a palavra final aqui para o Michel e para o Rodrigo, né, se vocês quiserem dar suas considerações finais. Eu fico por aqui e fico muito honrado também de participar com vocês. Muito legal. Prazer. Bom, eu acho que eu falei demais. Eu tendo só que agradecer, sabe? Acompanhei, né? Tenho acompanhado lá o movimento Descomplica. É uma coisa de tirar o chapéu, né? Vendo o envolvimento de vocês aqui no Congresso Ambiental, né? Ações, né? Como a Taesa tem feito. Isso, cara, isso é muito bacana mesmo. Vocês estão de parabéns, tá? Eu queria agradecer de novo. Eu não vi muito acadêmico aqui, então eu me sinto honrado de poder estar aqui, tá? Fica aí um convite, né, para os próximos anos ali, uma maior participação da academia, né, no evento. Agradecer também, obrigado por convidar para participar desse podcast. Um prazer conversar com o professor. Acho que aprendi um bocado, obrigado pelas palavras. Eu acho que tem muito a fluir essa parceria, né, da Taesa, tanto com as universidades quanto com as empresas. Eu acho que inovação é uma coisa que a gente tem que discutir sempre, tem que falar sempre, e para a gente conseguir ir evoluindo, né, e trazendo novidades e resolvendo problemas que aparecem toda hora. Um prazer. Muito obrigado pelo convite. Obrigado, Michel. Obrigado, Rodrigo. Foi um prazer estar aqui com vocês. O Descomplicast, o podcast do Movimento Descomplica.